apresentadora oficial do Plenitude. Ela não faz muito melhor do que eu? Muito melhor, não faz? Parabéns. Claudinha está eleita. Entrego para você, olha, com orgulho. Você realmente ajuda a manter, não só a manter, mas a elevar a vibração e o sentimento que nós todos percebemos e que é tão importante durante a nossa conexão com a casa, para que as palavras que aqui vão ser proferidas possam nos tocar fundo, não só a mente, mas principalmente o coração. As vibrações, as preces, as palavras doces, as menções ao Evangelho, aos estudos de Emmanuel e de Paulo, nos ajudam a nos elevarmos. E nesse processo que nós estamos, de procurar de alguma maneira sermos melhor amanhã do que formos ontem, nós temos que nos elevar sempre para poder alcançar os padrões de pensamento e de lição que nós temos a receber. Esta preparação que nós temos, ela é fundamental não só para a pessoa que vem aqui, para que possa se conectar, mas também para aqueles que estão na plateia poderem absorver melhor, se conectarem com a espiritualidade e levarem para casa os seus momentos de reflexão, para que todos nós juntos possamos fazer a caminhada que o Cristo nos convidou, de sermos amanhã melhores do que fomos ontem. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado pelo texto, viu, Margarete? Nós hoje vamos falar a respeito de uma situação, de uma celebração. Nós vamos falar de festas. Nós vamos falar da Páscoa. O que é a Páscoa? Como surgiu? Da onde veio? A grande maioria de nós, eu incluso, quando fala de Páscoa, a gente lembra de chocolate, ovos. Assim, aquela festa de ovos de Páscoa. Branco, negro, né? Com mel, com nozes, com castanha, ao leite escuro, meio amargo, de todas aquelas coisas, recheado, com doce de leite, com leite condensado, todas aquelas coisas, né? As coisas doces, as coisas maravilhosas que a gente depois fica lá se lutando contra os excessos de peso, de quilo que a gente adquire. Mas qual é a grande relação que nós temos entre essa doçura toda que nós, de um primeiro momento, nos lembramos, com aquilo que nós estamos vendo no dia de hoje ou na noite de hoje? Porque a doçura, nos dois aspectos, ela existe. Ela existe a doçura de aproveitarmos as coisas que a matéria, que a terra, que a sociedade nos oferece através dos ovos de Páscoa, mas também nós temos a doçura de escutarmos uma vez mais os ensinamentos do Cristo, de darmos vazão uma vez mais ao seu chamamento, para que nós possamos deixar com que aquelas palavras doces, que já nos tocaram há mais de 2000 anos atrás, voltem uma vez mais a nos relembrar das nossas responsabilidades e das nossas oportunidades. Nesta grande celebração de Páscoa, na qual o Cristo, como judeu, participou ativamente, existe todo um histórico para trás. Como é que a Páscoa surgiu? Da onde ela veio? Como é que ela apareceu? Por que se comemora a Páscoa? Quais são os seus significados? Qual a celebração que está sendo executada? E o qual o Cristo, como judeu participante ativo das suas obrigações na época, participava constantemente dessa mesma celebração. Dizem os historiadores e os antropólogos que a Páscoa, ou uma celebração muito parecida com a Páscoa, já existe bem antes do tempo de Moisés. Alguns antropólogos dizem que esta celebração existia já há milhares de anos antes do Cristo. E esta primeira celebração era uma celebração, digamos assim, pagã. Era uma celebração dos povos antigos que comemoravam, que davam júbilo à passagem do inverno para a primavera, da saída do frio e da escuridão para a chegada da luz e do calor, para a saída do tempo de recolhimento para o início da atividade de plantio e de colheita no futuro. Então eram celebrações que eram festejadas para que dessem início então à nova fase da vida, a fase do plantio e a fase da colheita, para que depois pudessem recolher dos benefícios do seu próprio trabalho. Então esta festa pagã já existe há milhares de anos. E imagina, naquela época em que a gente não tinha ar-condicionado, mantas, cobertores, tudo aquilo que nos agasalha durante o inverno,
Imagina imaginemos há 4, 5 mil anos atrás, nós com as dificuldades que nós tínhamos, morando nas cavernas, nos cobrindo com a pele dos animais, ter que atravessar um inverno rigoroso, qual não era a nossa alegria quando os primeiros raios de sol ou a temperatura então começava a subir? Porque a vida naquela época era extremamente dura, porque os recursos ali não estavam. Então era necessário que se celebrasse para que uma nova etapa da existência surgisse. Então essas são as primeiras celebrações da Páscoa que nós temos conhecimento. Com o passar do tempo, essas celebrações foram sendo mais elaboradas pelas sociedades, até o ponto em que nós chegamos à presença de Moisés no Egito. Moisés, como todos sabemos, foi o líder do povo judeu que fez o processo de libertação da escravidão dos faraós e do Egito e conduziu todo este povo à terra prometida. Era uma promessa de Deus, naquela época, fazer essa libertação. Depois de diversos pedidos resistentes de Moisés para que o faraó o liberasse, vieram as famosas 7 pragas do Egito. E a última praga foi a praga dos primogênitos, quando então o anjo da morte passou e ceifou a vida dos primogênitos. Para que os primogênitos judeus que estavam presos, eram filhos de escravos naquela época, fossem poupados, então Moisés deu a orientação de que todas as famílias se reunissem em suas casas, imolassem um cordeiro, que passassem o sangue do cordeiro nas suas portas, para que o anjo da morte, quando passasse, reconhecesse que naquela casa estava uma família judia e que ali o primogênito deveria ser poupado. E aí então trouxe toda aquela tragédia, os primogênitos foram sacrificados no Egito, e aí as famílias começaram então a sair, a fazer o seu processo de transição. Essa descrição toda dessa passagem, ela está no livro de Êxodos, que é o segundo livro da Bíblia. Está no capítulo 11, 12 e 13, se eu não estou equivocado, que tem o aviso, o chamamento, tem a descrição de como é que tudo aquilo acontece, e no último capítulo, inclusive, existe a mensagem, a recomendação deixada de acordo com Moisés, por Deus, para que aquela celebração fosse repetida, para que eles pudessem sempre estar lembrando do sofrimento que era o tempo da escravidão. Então, aquela tradição, a tradição da celebração da Páscoa, que para os judeus significava a libertação do povo da escravidão, passou a fazer parte do calendário de festividades do povo judaico. E aquilo então era sempre feito ao final do inverno, no começo da primavera, depois da lua cheia, tinha todo um calendário específico para isso, e aí as pessoas passaram a celebrar. O Cristo, como nós bem sabemos, nasceu judeu e exerceu e participou de todos os preceitos da sua religião, inclusive as celebrações da Páscoa judaica. O Cristo foi apresentado no tabernáculo, no templo, na primeira vez, durante uma festividade de Páscoa. A sua entrada em Jerusalém, que é conhecida hoje como Domingo de Ramos, se deu em virtude das celebrações da Páscoa que estavam sendo preparadas. Então, tudo isso era uma celebração que já era prevista. Além dessa Páscoa, digamos assim, pagã, que era a libertação, que era um festival que se exercia, que se comemorava a saída do inverno, o início do plantio, além da Páscoa judaica que nós conhecemos agora, nós temos também a conhecida, ou aquilo que nós chamamos hoje, da famosa Páscoa cristã. A Páscoa cristã, ela foi estabelecida, ela foi implementada somente depois de 350 anos da passagem do Cristo. Quando nós tivemos o primeiro concílio de Nicéia, quando se inicia a formação administrativa e estrutural da igreja como um todo, e aqui nenhum demérito a essa ou aquela denominação, isso são fatos históricos, e aí durante esse concílio de Nicéia, fica implementada a data, que é mais ou menos coincidente com a data judaica, da celebração da Páscoa cristã. E o que se celebra na Páscoa cristã? Na Páscoa cristã, nós celebramos a ressurreição do Cristo no domingo após a sua crucificação. Agora, quando nós olhamos essas três formas, essas três festas, o que nós temos em comum
em todas elas? Quais são os significados que todas elas nos trazem e nos deixam alguma coisa, alguma lembrança? Todas as 3 festas, elas são festas que nos levam e nos remetem à renovação. Nós estamos saindo do inverno, nós estamos deixando o frio, nós estamos iniciando um novo plantio, é hora de renovar. Nós vamos renovar os nossos recursos, nós vamos renovar a nossa vida, nós vamos começar uma nova fase, um novo estágio. Ela também significa mudanças. Nós estamos mudando, deixando a escravidão, passando a liberdade. Nós estamos mudando o nosso status de entendimento de quais são as nossas responsabilidades na vida. Eu estou deixando de ser escravo, conduzido, mandado, para ser alguém que tomou posse do meu livre-arbítrio e estamos em poder das nossas próprias escolhas e fazermos um bom uso dessa ferramenta que nós temos na mão. Nós estamos mudando o nosso patamar de responsabilidade perante a vida. Nós estamos aprendendo a fazer o nosso plantio. Nós estamos saindo do inverno das nossas existências para que possamos adentrar a primavera, que nos trarão as flores e os frutos do nosso próprio esforço neste momento, dependendo daquilo que nós fizermos com as nossas liberdades e com o nosso livre-arbítrio. Então nós temos a renovação, nós temos a mudança, e no caso da Páscoa cristã, celebrando a ressurreição, nós temos o renascimento. Um novo ser surge, uma nova entidade, envolta na luz, imortal, que deixa uma mensagem sublime a todos aqueles que o seguem. Então, em todas essas celebrações, nós temos o conceito da renovação, da mudança, do renascimento, de uma nova forma, de uma nova existência. Trazendo aos dias de hoje, o que esta Páscoa significa para nós? Qual é a melhor maneira que nós temos de celebrarmos essa Páscoa? Qual é o significado profundo que nós podemos levar para nós, para essas próximas semanas, para que a gente possa refletir sobre isso? A Páscoa tem um significado muito mais amplo do que simplesmente essa troca de estações. A fuga do Egito ou a ressurreição do Cristo. O real e o mais profundo significado é o convite à renovação que o Cristo faz. E o mais interessante é que a Páscoa, ela não precisa ser celebrada somente no domingo, neste ano, em 21 de abril. A Páscoa pode ser celebrada a qualquer instante da nossa vida, diversas vezes durante o ano. Basta que nós tomemos novas decisões de renovarmos pensamentos e sentimentos. Nós estaremos renascendo dentro de nós. Nós estaremos dando vazão a uma nova filosofia, a uma nova estrutura, a uma nova forma de nós nos postarmos e de nós nos comportarmos. Agora, por que mudar? Está tão bom assim. Eu gosto tanto. Está tão confortável. Para que eu vou mexer? Sempre foi assim. Faz 50 anos que eu faço as mesmas coisas. Para que eu vou mudar? Me deixa eu aqui quietinho. Né? Não mexe comigo não, sou. Deixa eu aqui. Né? Para que mudar? Qual é a necessidade de mudar? Por que sair dessa zona de conforto que nós já estamos hoje? E para que nós vamos cair no desconhecido, enfrentar uma estrada que nós não conhecemos e não sabemos aonde vai dar? Por quê? De acordo com aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, a questão 132 do Livro dos Espíritos nos traz qual é o objetivo da encarnação. E a resposta dos Espíritos é: a lei de Deus lhes impõe. E eu adoro esse verbo. Impõe. Não é permite, deixa, convida, pede, abre as portas, faz espaço. Não. Impõe. Deus, a lei de Deus, lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, toda vez que nós decidirmos mudar para melhor,
nós estamos cumprindo os desígnios da lei divina, que é nós evoluirmos para chegar à perfeição. É nós darmos utilidade real à oportunidade que nós estamos tendo nesta existência de aqui estarmos encarnados. Toda vez que nós decidimos abandonar velhos hábitos e dar espaço para novas coisas, que nos levem a um processo de crescimento moral, intelectual e espiritual, nós estamos cumprindo a lei de Deus. Por quê? O objetivo principal da encarnação é nos fazer, através das nossas experiências, nos chegar à perfeição. Mas, para que a gente possa chegar à perfeição, nós temos que olhar para um modelo. Tá? Cada um de nós tem um modelo. O modelo de perfeição para mim é meu pai. E não é porque o senhor está aqui não, pai. É verdade. Modelo de perfeição para mim é meu pai. Por quê? Porque é a pessoa que está próxima, é a pessoa que está no nosso contato, no nosso convívio. Esse é o nosso referencial. Mas esse é o meu... E meu pai disse, falou, cuidado, isso aí não é perfeição, você tem que ter mais cuidado quando você fala e etc. Mas esse é o nosso referencial de perfeição, porque é aquilo que está próximo de nós. Mas não é a perfeição da terra, a perfeição material que nós estamos procurando. Nós estamos procurando a perfeição espiritual. Quando nós estamos procurando a perfeição espiritual, quem é o nosso modelo? Aonde nós devemos olhar? Quais são os exemplos que nós devemos seguir? Quais são as lições que nós devemos estudar, compreender, aprender e realizar para que possamos chegar no nível que nós estamos buscando? Quem é nesta nossa existência, quem é neste mundo que pode servir de modelo e guia a todos nós? E aí, então, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus é para o homem o exemplo da perfeição moral a que pode pretender a humanidade na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque era o próprio Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Então, a partir deste instante, a partir dessas definições e dessas palavras, nós passamos a entender e a compreender o real significado da Páscoa com Jesus. A Páscoa é o momento da transformação, da mudança, do renascimento, do deixar para trás os nossos velhos hábitos, abrirmos espaço para novos conceitos, novas ideias, seguindo o modelo do Cristo. Esta é a Páscoa com Jesus. Essa é a Páscoa que nós podemos buscar a qualquer instante da nossa existência e do nosso caminhar nessa jornada. Qual é a principal atitude de renovação que nós podemos ter nesse processo? Talvez a maior atitude de renovação seja deixar de procurar a felicidade nas coisas e nos outros. Passar a procurar a felicidade em nós e em nossas posses, nossos domínios, naquilo que nos pertence, naquilo que nós controlamos. Porque o progresso é fruto de escolhas que nós fazemos. Quando nós transferimos a nossa felicidade para alguma coisa, quando eu tiver isso eu vou ser feliz, nós não estamos tendo real poder e posse da nossa felicidade. Quem tem é aquela coisa, que se nós não alcançarmos, nós jamais seremos felizes. Ao invés que a minha felicidade está no meu processo e na minha luta de buscar aquela coisa. Que se eu por acaso não alcançar, por alguma razão qualquer, porque não é do nosso merecimento, porque não está no nosso plano encarnatório, porque nós não trabalhamos o suficiente para isso, seja qual for a razão, eu não vou me frustrar e não vou deixar de ser feliz por isso, porque a minha felicidade está na busca e não na conquista.
E a grande maioria de nós, acostumados que nós estamos, de sermos ainda conduzidos pelas estradas espirituais da vida, seja desde o tempo do Egito, do faraó, seja sendo conduzidos pelas diversas religiões e denominações pelas quais nós já passamos, nós ainda temos dificuldade, em alguns momentos, de tomarmos conta da nossa existência e tomarmos as nossas decisões e fazermos as escolhas que nós mesmos temos que fazer. Essas sim nos libertarão. Essas sim nos conduzirão a um caminho de luz. Essas sim são aquelas que vão nos fazer renovar, porque serão tomadas por nós mesmos. A questão da Páscoa, como foi vista pelo Cristo, como foi comemorada pelo Cristo, ela é tão importante dentro desse conceito que o próprio Cristo mandou que ela fosse preparada. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nos versículos de 12 a 16, tem a passagem em que ele então, os evangelistas Marcos, contam o que o Cristo fez, que pediu aos seus discípulos, a 2 desses, que foram na cidade, buscaram uma casa, que quando encontrassem um homem com um cântaro de água, que lhe perguntasse onde seria a casa, que estaria preparando as suas coisas. Ele deu todas as orientações para os seus discípulos, que fossem em busca do local onde a Páscoa seria celebrada. E os discípulos foram, e obviamente que eles encontraram exatamente aquilo que o Cristo tinha dito que eles iam encontrar. É claro, ele já tinha a antevisão, já sabia o que estava adiante dele. Então, essa celebração da Páscoa era tão importante para ele que ele mandou que fosse preparar. E ainda nessas mesmas passagens, né, porque o Evangelho traz de diversos evangelistas quase que a mesma descrição a respeito da última ceia, como a gente pode assim chamar. Em Lucas, nós temos uma passagem que diz o seguinte: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os 12 apóstolos e lhes disse: ardentemente desejei comer convosco esta Páscoa antes de padecer. Ardentemente desejei comer convosco esta Páscoa. São frases, são orientações, são dicas que, na grande maioria das vezes, a gente não presta muita atenção. Nessa leitura rápida que muitas vezes a gente faz do Evangelho, mesmo durante os nossos estudos, algumas frases a gente não dá a devida importância. Por que ele desejou ardentemente e se expressou desta forma, ardentemente, de comer a Páscoa convosco? Não é porque ele estava faminto, ele estava esperando o carneiro, porque era a única vez no ano que ele comia o carneiro. Porque nas mesmas descrições do Evangelho, nós aprendemos e vemos que o Cristo tinha uma alimentação absolutamente frugal, leve, à base de pães e peixes e mais nada. Nós não vamos ouvir nenhuma passagem restarting. Até o computador está recomeçando. Olha só o que faz o convite do Cristo nas nossas vidas. Até o computador está reiniciando. Tudo conectado. Tá vendo? O que a espiritualidade não traz para nós, até o computador reinicia. Isso é que é plenitude dos sentimentos. Porque, obviamente, que o Cristo não estava ali atrás da celebração da comida, porque não era isso que o motivava. A sua alimentação, como a gente já viu em diversas passagens do Evangelho, era absolutamente simples e leve. O Cristo estava ali por uma razão. Por que ele estava ali? Porque os mais sublimes exemplos, ensinamentos e orientações ainda estavam por vir. Nessa última grande aparição do Cristo, nessa última grande mensagem que o Cristo deixa para os seus apóstolos, ele conclui de uma maneira triunfal, maravilhosa, magistral. Magistral? Magistral, exatamente. A gente vem para esse país, não aprende o inglês e esquece o português. E inventa outra língua, porque essas palavras todas são inventadas. Ele faz o seu encerramento magistral da sua passagem na Terra com as últimas lições que ele deixa para os seus apóstolos. E essas últimas lições têm uma mensagem claríssima, claríssima, do nosso papel, da nossa responsabilidade nas nossas ações. Antes de iniciar a ceia, antes de fazer a repartição do pão
e todos os outros cerimoniais que foram criados antes disso, o Cristo teve um gesto. O Cristo teve um gesto que, se a gente for parar para pensar e analisar, talvez seja a lição mais sublime que a gente possa encontrar no Evangelho, e talvez seja a lição mais sublime que nós possamos ver alguém fazer na nossa existência. Porque antes de celebrar a Páscoa, aquele que recebeu do Pai, do Criador, a matéria-prima para a construção e a formação deste planeta, aquele que, junto com seus engenheiros siderais, coordenaram a implementação dos primórdios da vida por bilhões de anos neste planeta e nesta Terra. Aquele que habitava os sóis mais brilhantes, as regiões mais puras do universo. Aquele que estava em comunhão com o Pai e entendia o pensamento divino a ponto de vir trazer para nós a mensagem dele. Aquele que criou este planeta é o nosso condutor nessa transição que nós estamos passando. Aquele que fez tudo isso e tinha todos esses poderes, se recolheu de uma bacia, encheu de água, recolheu uma toalha, cingiu na cintura, se ajoelhou aos pés dos seus 12 apóstolos e, ajoelhado, lavou os pés deles todos. Para que nós tenhamos uma ideia da magnitude deste exemplo, desse ato, o ato de você lavar o pé daqueles que visitavam a sua casa era um ato corriqueiro entre a sociedade daquela época, porque se andava muito a pé, as estradas poeirentas, eram a Palestina, a Galileia toda era um grande deserto. Então, através das suas grandes caminhadas, quando você chegava na casa de alguém, você estava normalmente suado, com os pés sujos e empoeirados. À medida em que você adentrava a casa, então, que você estava indo visitar, os escravos imediatamente vinham e limpavam e lavavam os pés do visitante, em sinal de demonstração que aquele visitante era bem-vindo naquela casa. Então, era uma tradição do povo, dos costumes da época, que os escravos lavassem os pés dos visitantes que vinham à casa de seus amos. E o Cristo, aquele que veio dos sóis siderais, das estrelas mais brilhantes, aquele que entende o pensamento divino, se ajoelhou e se fez servo, escravo de todos eles. Se fez, exerceu, executou, realizou. Então, este ressurgimento, esse renascimento que o Cristo nos convida, não é por decreto, não é por vontade. Hoje você está curado, hoje você está libertado, hoje você está perdoado. É por vontade e por ação. Este ressurgimento é pelas nossas obras, pelo nosso trabalho. No Evangelho de João, no capítulo 13, nós vamos encontrar a descrição da passagem do lava-pés, e ao final dessa passagem, ele nos diz o seguinte: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vocês têm ideia do que eu acabei de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizei-os bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós façais também. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ou seja, nós, como servos do Cristo, não podemos ser maior do que ele e não querer lavar os pés daqueles nossos companheiros que caminham junto conosco. Se nós não somos maiores do que o Cristo, nós não podemos querer fazer as coisas diferentes do que ele.
E aí João encerra essa passagem dizendo: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, se as realizarem, se as executarem, se as construírem, fizerem, mudarem, construírem, concluírem, levarem adiante, ajudarem, ação, atitude, movimento, ato, compromissos nossos conosco mesmo com a caridade. Porque a caridade, além daquela definição que nós encontramos no livro dos Espíritos, a caridade também pode ser definida como o amor em movimento. E o que o Cristo está pedindo de nós é a ação, o movimento, o ato, o concreto, o fazer, o realizar. O de efetivamente utilizarmos as nossas mãos, recursos, conhecimentos, capacidades em prol de nós e em prol do nosso próximo, que talvez esteja mais necessitado e carente do que nós. O que o Cristo pede é que nós nos ajoelhemos aos pés uns dos outros, para que nós possamos juntos lavarmos os nossos pés, executarmos as nossas tarefas, sem nos preocuparmos se naquele instante, naquele momento, eu estou me pondo ao lugar de um servo. Eu jamais poderia discutir esse pedido e essa orientação, porque eu não sou maior daquele que me enviou. Eu sou menor do que aquele, e como aquele, eu tenho que fazer aquilo que eu recebi, o ensinamento, a lição e o trabalho, e a oportunidade. Então, a passagem do lava-pés, a passagem desse ato do Cristo de se ajoelhar e fazer isso, nos dá uma dimensão tremenda da magnitude do seu trabalho. Ele não se importou de sair da sua posição de rei deste planeta, de criador e senhor desta bola incandescente que viaja pelo universo, para vir se ajoelhar ao chão poeirento da Palestina e exemplificar, através das suas atitudes, o que ele espera por nós. E mesmo numa das partes mais célebres dessa passagem, que ficou mundialmente conhecida, da última ceia, que representa a Páscoa de Jesus, o pão e o vinho não são símbolos estáticos, parados de contemplação. Porque no decorrer da ceia, no decorrer do processo, quando ele termina a ação de lava-pés, ele ainda diz que vai ser traído, tem toda uma história atrás disso, etc. E aí no final da ceia ele diz aquelas célebres frases: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e lhe deu-lhes, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora, ele está falando do pão? Partindo do pão e dizendo: esse é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim? Ou ele estava demonstrando aos seus apóstolos que esta lição que eu acabei de lhes entregar é o corpo da minha filosofia, que é dado por vós a todos os demais que vós os encontrareis em seus caminhos, e vós deveis fazer isso em memória de mim. Quando nós aprofundamos a leitura disso, nós temos uma outra compreensão. Deixamos de enxergar o pão como o alimento material, físico que está exposto naquela mesa, para enxergarmos o pão como o alimento espiritual que vai nos conduzir a essa caminhada. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Ele não disse: esse cálice é o meu sangue. É o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Não é derramado pelos outros. Então, o sangue do Cristo, que representa a ação, o movimento, passa a ser derramado pelos apóstolos à medida em que eles vão sendo caminhando, à medida que eles vão atingindo, chegando aos seus locais de destino, como depois foram mandados pelo Cristo, para que pudessem levar a sua mensagem adiante. Então, o próprio pão e o vinho têm um significado muito mais profundo daquilo que nós conseguimos entender. O que é o pão? O pão é o alimento,
é o sustento, é o que nos faz crescer fisicamente. Agora, não basta nós só estarmos presentes a uma ceia e recebermos o pão. Nós temos que cortar, ingerir, mastigar, digerir o alimento, processar, para que nós possamos extrair os nutrientes para o nosso sustento. Simplesmente estar à mesa não significa que nós estamos sendo alimentados, que nós estamos processando o pão. O pão não vai se transformar daquele alimento que está em cima da mesa no nosso sustento, no nosso fortalecimento, se nós não trabalharmos aquilo. Se nós não pegarmos aquele alimento e processarmos dentro de nós. Quando nós olhamos a mensagem do Cristo dessa maneira, de novo, o corpo dos seus ensinamentos tem que ser ingeridos, processados por nós, para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente, para que nós possamos extrair desta mensagem a força e o sustento que nós precisamos. Como nós processamos isso? Através das ações, das atitudes, do perdão, do entendimento, da benevolência, da caridade, da compreensão, do carinho, do acolhimento, do trabalho conjunto em prol de outros mais necessitados, fazendo com que este alimento espiritual se processe dentro de nós e nós vamos ficando cada vez mais fortes. É muito comum nós escutarmos dentro das lides espíritas que quanto mais caridade nós fazemos, mais vontade de trabalhar nós temos. Porque o benefício que isso nos traz em termos de sentimento, em termos de fortaleza, em termos de conceitos, em termos de visão da vida, é tão fantástico e tão maravilhoso que nós não queremos mais largar. Que quanto mais faz, mais nós gostamos de fazer. Porque nós estamos recebendo a recompensa. Qual é a recompensa? O fortalecimento espiritual. Nós já não nos deixamos levar por qualquer tentação ou por qualquer coisa que nos tire desse caminho. Nós passamos a ser mais senhores de nós mesmos. Nós passamos a seguir mais as orientações divinas que nós temos a necessidade de seguir. O pão é o alimento espiritual. É o sustento da evolução. É a mensagem do Cristo que nos alimenta, que nos sustenta nas experiências da vida. O alimento para esse crescimento espiritual é aquilo que vai nos dar a base para o nosso progresso, a base para a nossa transformação, a base para o nosso renascimento. Porque até a planta, no momento do plantio e até a colheita, ela tem que ser regada, adubada, tem que ser dado o alimento, tem que ser dado as condições exatas para que ela possa produzir, e da mesma forma nós. E o que é o vinho? O vinho é o produto acabado. O vinho é o resultado da maceração de pisar e da fermentação das frutas. Ele é filtrado e ele é purificado. Se a religião do Velho Testamento era uma religião da exterioridade, que estava calcada nos ritos e nas tradições, a religião do Novo Testamento é uma religião interior. É uma religião que tem que ser processada e trabalhada dentro de nós. A cada gesto, a cada ato, a cada atitude. O vinho representa o líquido representa o movimento, a ação, o ato, o fazer, o realizar, o assumir responsabilidades. O sangue no nosso corpo é que leva o nutriente, digamos assim, a todas as nossas células. O líquido do trabalho com o Cristo, da ação, é que vai nos fazer com que esse nutriente possa ser levado a todos os nossos campos de atividade. E nós possamos então estar sendo fortalecidos em nossas escolhas e em nossas decisões de sermos diferentes. De partirmos para um processo de crescimento e de evolução que tanto nos aguarda. Quantos de nós aqui já não viemos de outros orbes? Quantos de nós aqui não estamos ainda caindo nos mesmos equívocos? Não porque talvez nós sejamos teimosos,
exceto aqueles que são taurinos, esses são teimosos mesmo, isso é definição. Mas nós, quem sabe, nós estejamos fazendo isso por falta de conhecimento, porque nós não dedicamos ainda o tempo necessário à reflexão sobre esses ensinamentos. Nós escutamos a mensagem do Evangelho, bonito e tal, mas a nossa vida continua corrida e nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Quiçá seja chegada a hora em que nós possamos dar um pouco mais de atenção a esses ensinamentos para que nós possamos processá-los internamente. Se nós ainda estamos esperando a salvação eterna através de um ato externo, através de um ato de misericórdia de Deus, ou através de um decreto divino, nós estamos no lugar errado e no momento errado. Porque Deus não derroga das suas próprias leis. Deus não vai causar nem provocar nenhuma grande transformação no planeta subitamente, somente para que a gente possa sair do mundo de provas e expiações e começar a regeneração. Porque não é Deus que vai fazer isso. Somos nós. O mundo de regeneração será implementado quando todos nós estivermos regenerados. Um mundo melhor vai existir quando nós formos melhores. Nós continuamos esperando que o mundo melhore para que a gente também possa melhorar. Não. Esse processo não existe, é um processo de fora, de dentro para fora. E nós continuamos esperando que as coisas aconteçam ao nosso derredor, que assim a gente pode continuar sendo guiado e conduzido por isso. Mas não é essa a filosofia do Cristo. A filosofia do Cristo é da ação, do ato, do movimento, do ato contínuo, do fazer, do experimentar, de fazer equívocos, sim, porque isto faz parte da nossa linha de aprendizado. Os erros que nós cometemos, na grande maioria das vezes, eles são involuntários, são por falta de conhecimento. É até com vontade de fazer a coisa certa. Mas, como nós não temos todo o conhecimento ainda, às vezes a gente faz da maneira errada. Nós queremos fazer a coisa certa, mas acabamos fazendo da maneira errada. E por que o Pai permite isso? Porque esta é a lei do aprendizado. Pergunte a qualquer pedagogo qual é a melhor forma de você aprender alguma coisa. Como fazer e como não fazer. É botando a mão na massa. É errando. Pergunte a qualquer cozinheira como não se queima uma comida na panela. Ou um bolo no forno. Né, Fabiana? Quantos já foram perdidos? Não precisa me dizer, não. Mas é assim. Agora, hoje, o resultado do trabalho dela é uma obra-prima. Por quê? Aprendeu através dos próprios equívocos, tentando fazer a coisa certa, que 5 graus de variação no forno faz a diferença. Entre queimar ou entre soltar da forma daquela maneira assim, né? Magicamente. Exatamente. Mas isso é o exercício do aprendizado. Que não tem nada de mais, não tem nenhum problema em nós cometermos esses equívocos. Porque muitas vezes o nosso perfeccionismo nos exige que nós acertemos de primeira, e quando a gente não acerta, a gente começa a se diminuir, dizendo eu não valo nada, ó Deus, ó vida, ó azar, ó vida, o que eu estou fazendo aqui? Porque só eu, Deus, sou do eu, tudo eu. Não é dessa forma. Porque o processo de aprendizado, ele exige que nós passemos por esses exercícios de tentativa e erro. Porque quando nós acertarmos, nós nunca mais vamos esquecer aquela lição. Para que a gente possa começar a encerrar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Ao final de todo esse processo, ao final de toda essa última celebração do Cristo, além dessa mensagem magnífica que ele deixou através dos seus próprios exemplos, ele nos deixou mais algumas ainda que todas elas conjugadas nos levam a entender e a enxergar claramente o exercício da ação nas atitudes. Porque a morte do Cristo na cruz não foi para salvação ou remissão dos nossos pecados. Cristo não morreu na cruz para isso. Já disse um célebre palestrante que esteve aqui a semana passada. Né, pai? Cristo não morreu na cruz para salvação e remissão dos nossos pecados. Primeiro, porque ele não morreu. Né? A morte
dentro da visão trazida pelos conceitos da doutrina espírita, ela não existe. Nós apenas mudamos de plano. Então, primeiro, o Cristo não morreu. Segundo, a remissão dos pecados, essa salvação por remissão, ela não pode existir, porque a remissão é um ato ou ação de perdoar. Agora, o próprio Carlos Pastorinho, que é o autor do Minutos de Sabedoria, ele tem uma obra magnífica, fantástica, chamada Sabedoria do Evangelho. E ele tem lá textualmente dizendo o seguinte, que é inaceitável a tradução remissão dos pecados, pois até hoje, quase 2000 anos depois, continuam os pecados cada vez mais abundantes na humanidade. Que redenção foi essa que nada redimiu? Então, o Cristo não morreu na cruz para a salvação e remissão dos nossos pecados. Ele passou pelo processo do desencarne para dar o exemplo da salvação. Ele passou por aquele processo para deixar o exemplo. Porque, assim, gente, na boa, assim, vamos combinar, né? O Cristo, aquele que andava na água, sabe? Aquele, assim, andava na água, controlava tempestades, você para aqui, não raio, para, vento, tranquilo, assim, controlava tudo, né? Multiplicou lá um cestinho de pães e alimentou 5.000 pessoas, né? Andando assim na rua, passava a mão, curava um cego. Vem cá, meu filho, dá um abraço, curava um leproso. Esse Cristo. Ele podia facilmente ter hipnotizado toda aquela multidão e falado, olha, escolhe em mim, deixa aqui o Barrabás e eu vou cair fora daqui porque esse negócio está ficando perigoso. Fácil, fácil. Vamos combinar, né? Fácil, fácil. Poderia ter hipnotizado Pilatos e Pilatos estaria lá lavando as mãos dele até hoje, falando, Cristo pode ir, Cristo pode ir, Cristo pode ir, você está livre, você está livre. Ele teria feito isso tranquilamente. Mas ele não fez. Ele não fez. Ele poderia ter evitado a sua própria morte. Mas ele se submeteu à vontade de Deus, porque era da vontade de Deus que aquele processo se consumasse. Ele se submeteu à vontade de Deus. Ele enfrentou a humilhação. Aquele que construiu o nosso planeta, que nos recebeu a todos, um por um, quando nós viemos encarnar a primeira vez aqui. Aceitou a humilhação, sofreu as torturas, foi traído e negado pelos seus próprios seguidores, traído por Judas, negado por Pedro. Aceitou o seu destino, não resmungou e, acima de tudo, nos momentos finais, disse, Deus, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. E nos conta na obra de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, de que o Cristo, nos seus momentos finais na cruz, recebe a visita de um anjo e pede a esse anjo que vá imediatamente resgatar Judas das trevas, porque Judas já tinha acabado de se suicidar. Mesmo aquele que o havia traído, ele sabia o que ia passar e permitiu que Judas estivesse com ele na mesa, desfrutando da última ceia. Mesmo aquele que o traiu, ele pediu ao anjo que fosse lá buscar e amparar a Judas, para que ele pudesse iniciar o seu processo de reconhecimento e de refazimento. Então o Cristo nos exemplificou nessas atitudes o caminho da salvação. O caminho da salvação. O exemplo, a atitude, o fato, o fazer. O aceitar os desígnios de Deus, o exercício do perdão, o trabalho em prol do próximo. Estes foram os exemplos que ele nos deixou. Estas são as ações que ele está esperando e buscando de cada um de nós. Se nós seguirmos esses seus passos, se nós seguirmos esses seus caminhos, nós poderemos, sem sombra de dúvida, chegar ao final da nossa existência com o coração tranquilo, com a consciência limpa, de que em algum momento da nossa vida, da nossa existência, nós deixamos com que a Páscoa divina se estabelecesse dentro de nós. Nós poderemos sair daqui, desta vida, desta existência, com a certeza de que tudo aquilo que estava ao nosso alcance foi feito.
de que se não chegamos ainda a um lugar de luz mais brilhante, foi porque talvez não tivéssemos as forças. Mas nós jamais nos deixaríamos ter levado pela inércia, pelo marasmo, pela transferência de responsabilidades. Porque, conforme bem disse a nossa amiga na leitura da prece, na leitura de abertura, é necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. E no turbilhão dos acontecimentos, dormentes e semimortos, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo nos esclareça. Deixemos então que nesta Páscoa que se aproxima, a mensagem dele, sublime e iluminada, doce e meiga, possa invadir os nossos ouvidos, as nossas mentes, se instalar em nossos corações e controlar as nossas atitudes e o uso do nosso livre-arbítrio daqui por diante. Para que nós possamos, com as nossas ações, fazer com que essas lições efetivamente nutram o nosso espírito para a ressurreição da nossa vida que estamos buscando, para o renascimento da nossa existência, para o novo paradigma que nós estamos buscando para o nosso espírito, para que o novo plantio seja melhor agora, para que a colheita que nós tenhamos no futuro seja uma colheita de luz e não uma colheita de dores, como ainda temos. E que a presença dele, a bênção, o bálsamo e a luz dele possa nos envolver a todos, hoje e em todos os dias da nossa existência. Muito obrigado.